Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Clube dos Jardineiros de Fumaça, da Carol Bensimon. Esse livro é o romance mais recente da Carol Bensimon, que é uma escritora contemporânea brasileira. Eu já tinha lido dela O Pó de Parede, que é um livro com 3 contos, novelinhas, não sei direito, mas foi antes de eu ter canal, e eu confesso que não foi um livro que me marcou muito. Se alguém me perguntar alguma coisa sobre ele hoje, eu só sei dizer que tinha uma personagem que trabalhava vestida de capivara num hotel, mas não lembro de mais muita coisa. E aí então eu resolvi pegar O Clube dos Jardineiros de Fumaça, porque eu tava curiosa com outras obras da autora, e também porque eu queria, preencher a minha lista de séries nacionais antes do Hexa. Eu já tô cansada de falar sobre isso. Comecei a ler o livro da Carol, e eu confesso que logo que eu peguei ele não tava me prendendo muito não. Eu acho que a primeira página eu precisei ler umas 3, 4 vezes, porque eu não tava conseguindo entrar no negócio. Mas eu persisti, como vocês sabem, eu não largo o livro, então eu continuei, e que bom que eu continuei, porque depois eu me apeguei ao livro e eu gostei bastante da história. Ainda tive a sorte de, bem quando eu tava lendo o livro, ter tido um evento do Mulheres que Escrevem lá no Rio de Janeiro, e eu tava lá com a presença da Carol Bensimon pra falar justamente sobre esse romance. Então foi assim, incrível, casou perfeitamente, porque eu terminei de ler o livro no dia do encontro e eu tava com tudo muito fresco na minha cabeça pra poder aproveitar os comentários da Carol. E bem, vamos lá então falar sobre o livro. Do que ele fala? Eu vou dar uma chance pra vocês pensarem no título e na temática do livro. Pois é, eu fui a pessoa que não relacionei uma coisa com a outra. Quando eu percebi que ele falava de maconha, eu ri muito da minha própria cara, porque Clube dos Jardineiros de Fumaça, tava meio que na cara e eu não me toquei. E realmente eu precisei rir da minha cara. Bom, o Clube dos Jardineiros de Fumaça vai fazer então um panorama da legalização da maconha medicinal nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, que é onde a história se passa. Mas além disso, a Carol fez um apanhado da problemática da maconha ao longo de vários anos, desde, sei lá, do movimento hippie, e por que ela foi proibida. Ela dá uma contextualização muito política para toda a questão da droga, que eu achei muito interessante. Ela mescla a sua narrativa com alguns trechos em itálico, que são trechos de reportagens da época mesmo. Então ela vai contando sobre essa questão da guerra às drogas, mais especificamente da guerra à maconha, e provando como ela foi feita de uma forma totalmente hipócrita, e é feita até hoje, e por motivos extremamente políticos. Então assim, a maconha era uma droga que era ligada aos grupos comunistas, e por isso ela foi tão rechaçada, e a política criou então todo esse pânico em torno dela. Então ao longo do livro ela vai comparando, por exemplo, os efeitos tanto benéficos quanto ruins da maconha com os benéficos e ruins de outras drogas, E até então, o único efeito ruim que ela consegue expor da maconha é que a maconha dá barato, enquanto outras drogas matam e, enfim, mas a maconha que é a grande vilã. Por que isso, Então ela expõe nesse livro toda essa trajetória, e isso é muito interessante. Eu gostei bastante de saber mais sobre isso, porque eu realmente não sabia nada. Além disso, ela traz uma história de personagens muito interessante, muito introspectiva, e que não tem a intenção de sair de um lugar e chegar a outro, e sim mostrar um período na vida daqueles personagens. Então a gente tem alguns personagens aí na história, mas principalmente a gente tem 3. O Daniel, que é como se fosse o protagonista mesmo, que ele é brasileiro, e ele era um professor de ensino médio, e a mãe dele teve câncer, e ele começou então a plantar uma variedade de maconha em casa, porque essa variedade ajudava a mãe dele a não sentir dores. Acontece que a polícia bateu lá e deu a maior confusão, e ele obviamente perdeu o emprego, ele ficou assim, meio perdido na vida, e aí ele foi embora e ele tá atualmente na Califórnia. E aí a gente tem outras 2 personagens principais da história, que são americanas e moram lá, que são a Tamara e a Silvia. A Tamara, ela é jovem, ela é mais ou menos da mesma idade do Daniel, se eu não me engano, e ela é uma personagem assim, mais misteriosa, mais soturna. A gente sabe dela que ela teve um relacionamento a 3, que ela viveu em um trisal com uma mulher e um homem, e que há pouco tempo ela se separou deles, mas que isso ainda é muito latente nela, que ela ainda não conseguiu eliminar essa mágoa e essa dor que ela sente. A gente não sabe direito o que aconteceu com os 3, e a gente vai descobrir, ao longo das conversas que ela tem com o Daniel, porque ela vai ficar amiga do Daniel,
amiga com benefícios, enfim. E a Silvia é a própria Tamara que vai recomendar a casa dela pro Daniel. Ela é uma mãe divorciada de 2 filhos adultos e ela aluga os cômodos da casa dela no Airbnb pra juntar dinheiro. Então ela meio que assim, uma casa de pensão. E ela é uma figura, ela é com certeza a minha personagem preferida do livro, porque ela tem muitas questões dentro dela, porque teoricamente ela é uma mulher na meia-idade, careta, que tem 2 filhos adultos e um desses filhos dá problema, porque é aquele filho que não conseguiu ganhar dinheiro e vive dando trabalho, o outro filho não, o outro filho já tem a vida feita. E, enfim, ela meio que sempre foi uma pessoa da família tradicional, não vou nem dizer brasileira porque ela é americana, mas ela tem todo esse conservadorismo dentro dela. E de repente ela começa a andar com os jovens, então eles formam meio que ali um trio, o Daniel, a Tamara e a Silvia, e eles falam pra ela da maconha medicinal e ela começa a se interessar pelo assunto, e isso tá em alta, né, esse assunto tá em alta na Califórnia ali na época porque ela tá sendo legalizada, e então ela resolve experimentar, mas pra eles é um grande tabu e ela quer esconder e ela tem vergonha, e é muito interessante o momento em que ela vai começar a fazer o uso e descobrir como que isso pode ser liberado, né? A Carol aproveitou esse momento da Silvia pra mostrar pra gente como que funciona esse trâmite pra você conseguir a maconha medicinal lá nos Estados Unidos. Então você tem que se cadastrar num site e fazer uma consulta virtual com um médico que vai te dar autorização para você comprar maconha num dispensário. Os dispensários são as produções legalizadas da maconha. Então a Carol também vai colocar aí pra gente a questão como é que fica entre os dispensários e as produções que eram até então as únicas que existiam, né, ilegais de maconha. É importante frisar que esse livro foi publicado no ano passado e ainda nele a gente só tem a questão da liberação da maconha medicinal. Se eu não me engano, hoje em dia lá nos Estados Unidos já estão correndo situações para liberação da maconha recreativa em alguns estados e tal, mas aqui o foco é na medicinal mesmo. E mesmo assim, né, a Carol vai expor pra gente o que essa liberação causou para os produtores ilegais da maconha recreativa e tudo mais. Eu achei muito interessante toda a ideia desse livro e toda a execução dele, porque, como eu falei, ela consegue dar um panorama político sobre esse assunto muito interessante e, além disso, retratar personagens de uma maneira muito boa. Eu realmente me interessei por eles, eu me cativei por eles. Os 3 são muito tridimensionais, eles foram muito palpáveis pra mim. E pra mim tem mais um ponto forte no livro, que é essa questão dela mostrar que é possível contar uma história sem que se tenha necessariamente que sair de um lugar e chegar a outro, né? Quando eu era uma leitora um pouco menos madura, eu achava isso péssimo. Eu queria que a história chegasse num final, que tivesse um grande clímax, e aqui não. Ela tá realmente narrando um contexto, narrando um momento da vida dos personagens, e é isso, sabe? E hoje em dia esse é, né, um tipo de história que eu aprecio muito. No fim das contas, é um livro que eu recomendo. Não é, assim, um livro perfeito, não é um livro maravilhoso e que não vai ser unanimidade, porque nenhum livro é. Como eu falei no começo, ele tava muito lento pra mim e que eu insisti e depois eu gostei. Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que já leu outras obras da Carol e gosta da Carol e tudo mais, mas que não conseguiu evoluir nesse, assim. Ela falou que ou era ela ou era o livro, porque ela realmente não tava conseguindo e ela largou. Então eu acho que essa lentidão com a qual ele começa e essa falta de muitas explicações, porque ela vai trocando de um personagem pro outro e até você entender quem eles são e como que eles vão se juntar, demora pra gente se cativar por eles, mas enfim, então eu acho que isso acaba afastando alguns leitores. Mas se você começar a ler e tiver achando meio ruim, se você conseguir, continua porque vale a pena. Eu gostei muito de ter continuado e eu torço pra que um dia a minha amiga que desistiu volte a ler, porque eu realmente acho que é um livro que vale a pena, tanto pela técnica quanto pelo conhecimento político e de contexto que a gente vai ter com ele, quanto pelos personagens que, enfim, são muito bem escritos e me cativaram. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!